E aí, galerinha do YouTube, eu não tô podendo falar muito alto, que você quase vocês viram que já vem a tosse, né? Bom, vamos falar aí hoje de Atlético Mineiro 0, São Paulo também 0, jogo que aconteceu na tarde de ontem. Ambas equipes empataram em 0 a 0, mas na minha opinião, tá? Se tinha que alguém... Na verdade, ali poderia ter acontecido um outro jogo, de fato, na minha opinião. São vários fatores aí, tá? Para mim, a grata surpresa no elenco do São Paulo foi o ótimo jogo do Ferreirinha e um excelente jogo do Marcos Antônio, tá? Ambos jogaram muito bem. O André Silva acabou ficando um pouco apagado, o Luciano apagado também. Aquilo que eu já falei, o Luciano não é 10, o Luciano é atacante, tá? O Luciano é atacante, o Luciano não é para jogar de meia. Eu até acho que ele serve aí para jogar até às vezes como ponta, eu acho que seria interessante. Mas o Luciano como meia, pra mim é mentira isso. Bom, lances primordiais, né? Começa aí o Lianco, né? Naquele empurrão que ele dá em cima do Ferreirinha. Cartão amarelo pro Lianco e não pro Ferreirinha, juiz. Por que você deu cartão pro Ferreirinha? Ah, ele tava ali na frente, então assim, qualquer lance desse daí você vai ter que começar a marcar, vai ter que dar cartão amarelo para quem fica parado na frente da bola, porque isso acontece, ó, miles e anos. Então, assim, é banal o cartão amarelo que você deu pro Ferreirinha. Já começa aí. Teve um lance onde o Ferreirinha ficou pedindo pênalti, né? Numa jogada que ele dá uma canetaça. Lembrando que a caneta foi em cima do Natanael. O Natanael, que era muito querido pelo São Paulo no início do ano, né? O São Paulo estava tentando trazer ele antes, né, de fechar aí com o Wendel ou com o próprio Enzo Dias. São Paulo estava buscando um lateral ali. E o Natanael era um dos caras que poderia estar vindo para o São Paulo. Acabou não vindo e acabou indo para o Atlético Mineiro. E o Ferreirinha ontem aposentou o Natanael. Sinceramente, o Ferreirinha ontem colocou o Natanael no bolso, mano. O Ferreirinha fez o que quis com o Natanael. Graças a Deus esse lixo de jogador não veio pro São Paulo. Ponto. São Paulo ficou pedindo... São Paulo, né? O Ferreirinha ficou pedindo um pênalti do Gustavo Scarpa em cima dele, ter puxado a camisa. Eu particularmente não marcaria nada, tá? Não foi falta, não foi nada. Ferreirinha viu que não iria conseguir dar sequência na jogada e acabou se jogando. Sentiu o contato ali do Scarpa e acabou se jogando. Quando o Lianco empurra, né, o Ferreirinha, ele recebe um cartão amarelo. Teve uma jogada onde o Lianco ele se empolga e acaba indo pro ataque. O São Paulo rouba a bola. O Ferrarese vai dar um chutão na bola. E o Lianco chega solando, mano. Cara, olha, sinceramente, o que tem de comentarista clubista, mano, é impressionante como, né, o coração tá falando mais alto do que a razão. Porque muitos comentaristas falando aí que, muitos não, né, o Everton Guimarães aí do Jogo Aberto ali, falando que nem encostou. Cara, você vai dar opinião sobre alguma coisa? Veja o lance primeiro. Pegue todas as imagens e seja conclusivo. No primeiro lance, né, de repetição, de replay que passou ontem na Globo, é nítido que o Lianco, na hora que ele faz o movimento de solada, ele atinge o pé do Ferrarese com muita força, Como que daí um ser desse vai comentar um jogo em um programa grande como é o Jogo Aberto? Ele vai e solta a seguinte frase: o Lianco nem encostou no Ferrarese. Cara, você vai dar uma opinião sobre um jogo, você tem que saber o que você está falando. Você tem que ver. Ou então você nem fala. Procura os lances, procura as imagens conclusivas para você ter certeza daquilo que você vai falar. Porque falou uma groselha tremenda num programa gigantesco que é o Jogo Aberto. Falou groselha o senhor Everton Guimarães falando que não atingiu o Ferrarese, nem encostou no Ferrarese. Banal, mano, banal. E aí, era sim passivo do segundo cartão amarelo e o Lianco ser expulso. Aí que eu digo que o jogo poderia ter sido outro, porque até nesse momento o São Paulo dominava o jogo, só dava São Paulo.
o São Paulo já tinha tido um gol anulado, que foi muito bem anulado, um erro gravíssimo do Bandeirinha, que não viu, acho que tinha 4 ou 5 jogadores do São Paulo em impedimento. O Alan Franco nem comemora, porque ele sabe que estava impedido. E com isso, né, quando o Lianco ainda permanece em campo e o juiz não expulsa, o Zubeldia ficou maluco, tá? E eu já volto tudo atrás daquilo que eu falei. Volto tudo atrás. Para mim, o Zubeldia tem que ficar no São Paulo. Realmente não apresentou um futebol contra o Sport. Mas vale ressaltar que se o Caleri não tivesse cobrado tão bizonhamente, seria outros fatores, outra observação em cima do trabalho do Zubeldia, porque teria ganhado do Sport, teria empatado com o Atlético Mineiro fora de casa e teria ganhado do Tajeres lá na Argentina. Ou seja, seria uma reviravolta em tudo isso que a gente falou depois daquele empate com o Sport dentro de casa. Então o Zubeldia tem que ficar, representa sim o torcedor. Ah, mas daí vem o Dr. Marco Aurélio Cunha no programa e fala, não, porque ele não pode querer representar o torcedor, que isso e aquilo. Cara, é o que todo torcedor quer. Alguém que dentro de campo represente a torcida. Não, porque ele tem que ter cabeça que não sei o que. O Abel não tem cabeça e é multicampeão no Palmeiras. Ah, porque... Aí entra o Neto. Ah, porque o senhor Abel, o senhor Zubeldia não respeitam os árbitros. Os árbitros respeitam os clubes. Tendo esse monte de falha, prejudicando o São Paulo, prejudicando o Sport, prejudicando o São Paulo na reta final do Paulista, prejudicando o Sport no primeiro jogo, prejudicaram o Sport no segundo jogo, quase que o Sport não soma nenhum ponto nesse início de competição, porque foi prejudicado contra o São Paulo e prejudicado contra o Palmeiras. E aí? Os árbitros respeitam os clubes? E outra, foi muito fácil o árbitro ontem expulsando o Zubeldia. Vale ressaltar que é o mesmo árbitro que deu um gol bizonho no ano passado no Campeonato Brasileiro, quando o jogador do Fluminense cobra uma falta com a bola rolando. Sendo que é direito de disputa, né? É erro de disputa, uma coisa assim que existe aí no futebol, que o clube pode entrar não sei de quantas horas depois. Mas assim, é o mesmo árbitro que fez um jogo patético do Fluminense contra o São Paulo no ano passado. Foi apitar o São Paulo e o Atlético Mineiro. Sorte que o São Paulo fez um jogo, assim, no meu ponto de vista, contra uma equipe que é muito forte, o Atlético Mineiro. E fez um jogo brilhante, ainda nem com todos os seus titulares. Que eu acho que se tá o Lucas, se tá o Oscar, esse 3-5-2 ontem do Zubeldia, em cima do Cuca, em cima do Atlético Mineiro, funcionou muito bem. Faltou um pouco um cara ali de criação, faltou um cara que, né, um pouco de estilo parecido do Ferreirinha ali no meio de campo para quebrar a linha de marcação. Então assim, eu acho que se tá o Oscar e o Lucas nesse meio de campo do São Paulo ontem, eu acho que o São Paulo teria vencido o jogo, tá? Então assim, cara, e nisso o Zubeldia ficou maluco, o Zubeldia cobrou, ele foi como ele é normalmente. E no segundo cartão amarelo, o árbitro, cara, ele tá gesticulando. Em nenhum momento, sei lá, se ele proferiu alguma palavra. Se proferiu, tudo bem. Tem que ser expulso. Tem que ser expulso. E ele foi expulso. Só que a entrevista dele pra mim foi brilhante. Eu vou defender o time que paga meu salário. Eu vou defender o São Paulo. Eu tô no São Paulo, eu vou defender o São Paulo. Chega de técnico bundão, fanfarrão, técnico que às vezes está comprado junto com os jogadores. Então assim, eu gosto do estilo do Zubeldia. Me representa dentro de campo. Eu iria ficar maluco, mano. Eu acho que, assim, Deus faz as coisas certas, né? Porque eu acho que se eu tô dentro de campo, eu teria batido no juiz, mano. Um chute ou um empurrão eu tinha dado no cara, porque é bizonho o que ele fez com o São Paulo no lance do Lianco. Sequer o VAR chamou. Sequer ele se preocupou em talvez ir, ou pediu um VAR, sei lá, nem sei se ele pode. Cara, não se preocuparam com isso. Aí chega no final do jogo, o Caleri sobe sim com o braço aberto. Acho que sim, teve um pouquinho de maldade sim por parte do Caleri sim. E eu acho que ele teve um pouco sim da intenção de bater o braço num cara. Só que cadê o critério? Cadê o critério? Por que o VAR nesse lance chamou para mudar um amarelo para um vermelho? Talvez é interpretativo, até entendo ter expulsado. E lá no início, ele não expulsou.
Vocês já repararam que no começo de jogo não tem cartão? Não tem cartão. Por quê? Né? Eles têm medo de se comprometer com o jogo? Cara, deu carrinho, foi falta. Juízes, sejam, como eu vou falar, sejam coerentes. Vocês começam apitando um jogo e terminam apitando de uma outra forma. Primeiro vocês têm como eu vou dizer, vocês têm um critério. E no final do jogo vocês acabam tendo outro critério que é completamente ao contrário do que você começou o jogo, mano. Ah, mas é pra conter o jogo, que isso, que não é pra dar treta, que não sei o que. Tá, mas daí você concorda que aqui tem um lance pra expulsão que é mais agressivo do que esse daqui, e nesse daqui que é menos agressivo você expulsa? Cadê o critério? Aonde que cabe o critério nisso? Sendo que o VAR aqui no início não é acionado e no final é acionado. Ah, só no... Então vamos fazer assim. Deixa um robozinho, ou tira o árbitro de campo, deixa só o VAR, e ele fala, foi falta. Não foi, porque os árbitros de campo são um bando de bunda mole, bundão, tem um medo do caralho de dar cartão no início do jogo. Se é pro São Paulo, tem que dar cartão. Se é pro Corinthians, tem que dar cartão também, seja pra quem for. É o critério pra todo mundo. É o critério pra todo mundo. O que o árbitro fez ontem no jogo, Atlético Mineiro e São Paulo, ele começou com um critério e terminou com outro. Qual a lógica disso? Ah, são situações do jogo. Cara, foda-se, mano. Foda-se, velho. Não existe isso. Não existe isso. E pra mim, mais uma... E ainda é árbitro FIFA, hein? Eu acho que se pegar qualquer um aí e preparar... Se pegar eu pra preparar pra ser árbitro, eu acho que eu dou 10-0 nesses caras aí, mano. Porque são um bando de lixo. São muito ruins. O único que eu assisto, que eu falo que é mais coerente o jogo inteiro e ainda erra, pra mim é o Klaus. Ah, já prejudicou o São Paulo em alguns momentos? Já. Já prejudicou o Palmeiras em alguns momentos? Já. Só que ele mantém um critério. Ele mantém. Ele não fica... Ele não começa o jogo com um critério e termina com outro. Porque esse lemãozinho de ontem aí é horroroso, esse árbitro. Ele é um... Nossa, ele é um... Becil, mano. É muito ruim. É muito ruim esse árbitro. Horroroso. Horroroso. É isso. São Paulo ontem. E outra, hein? Vamos, olha. Infelizmente a arbitragem roubou a cena nesse jogo. Que, mano, parabéns, Rafael. Rafael, parabéns, mano. Você fez, eu acho que 4 defesas assim, que é milagre. Milagre. O Rafael ontem salvou o São Paulo de uma forma que talvez... Olha, dos últimos tempos, num jogo que teve tantas defesas que o goleiro salvou o São Paulo, eu acho que a última tinha sido lá com o Rogério Ceni, lá contra a Universidade Católica, acho que foi no Chile, que ele fez, eu acho que umas... Aí é Rogério Ceni, né, mano? Ele fez, eu acho que umas 8 defesas, assim, tenebrosas. Assim, papo mesmo de... Muito mais difícil que essas do Rafael. Tenebrosas. E o Rafael ontem foi monstro. Monstruoso. Parabéns, Rafael. Parabéns. São Paulo acerta a mão mesmo em ter renovado com você. Obviamente, em algum jogo ou outro, talvez pode ser contestado daqui pra frente. Mas assim, eu vejo o Rafael errar muito pouco no São Paulo. Adoro o Rafael, baita jogador. E salvou o São Paulo ontem. E, infelizmente, a mídia não dá atenção para esse excelente goleiro que é o São Paulo. Ninguém fala muito, né? Impressionante. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!